Aí a Lili falou, putz, podia trazer contorno de objeção, sempre é um tema bom, assim, tal, e realmente, assim, faz algum tempo que eu não vejo um treinamento sobre esse, pelo menos dentro da minha galera ali. Lógico que a gente acaba abordando isso de tabela, né? Então, sempre que a gente vai falar de treinamento de vendas, acaba, com certeza, sempre tem o tema de objeção. Então, quando você vai fazer um convite, você, de alguma forma, está trabalhando objeção também. Então, indiretamente, óbvio, a gente está sempre falando disso, mas podemos trazer aí um conteúdo mais direto sobre isso. Eu vou provavelmente até umas 7h50, aí vocês têm 10 minutinhos para relembrar os convidados de vocês, tomar uma água e tudo mais. Lembrando que é outro link, né? É outro link, né, Lili? O plano. Então, fiquem atentos aí, porque é outro link do Zoom para a galera conectar. E se a gente... Vamos tentar trabalhar em cima desse tema. Se vocês forem tendo perguntas relacionadas, fiquem à vontade para mandar aí no chat. E se a gente esgotar esse tema antes do horário, aí a gente abre para outros assuntos aí também. Pode ser? Faz um joinha aí, todo mundo. Deixa eu ver se vocês estão com a câmera ligada, né? Ah, gente, eu vou desligar minha câmera também. Tem 7 pessoas com a câmera ligada aqui, 6. Ó, vamos fazer o treinamento assim, ó. Olha que legal que vai ser. Né? Vai ser um treinamento tipo um audiobook. Né? Muito legal, né? Tem uns que nem vão ver que eu desliguei, que nem estão prestando atenção, na verdade, né? Aí nem sabe que eu desliguei a câmera aqui. Mas vamos lá, em respeito aos que ligaram, tá? Mas eu acho que vocês deveriam ligar a câmera. Inclusive, no plano, se você tiver com a câmera desligada, não espere que seu convidado ligue, né? Então, fica a dica aí, tá bom? Então, contorno de objeção. Cara, tem muitas coisas para falar, né? Primeiro, assim, dentro da minha história sobre esse assunto, no começo era bem ruim em fechamento, e já vou dizer um pouco por quê, por vários motivos, né? Mas alguns dos motivos, então, assim, meu índice de fechamento era bem ruim, meu índice de convite era muito bom, quer dizer, bem no início, meu índice de fechamento foi muito bom, mas não por habilidade, mas por credibilidade. Então, alguns amigos mais próximos e que me conheciam, assim, profissionalmente e tal, tipo assim, me levaram muito a sério. Então, quando eu falei que eu estava em alguma coisa e que era bom, eles não avaliaram, não questionaram muito, assim. Então, na cabeça deles, como eu era o mais crica, eu era o mais mão de vaca, eu era o mais questionador, quando passou pelo meu crivo, eles falaram, bom, então a gente não precisa ver muito mais coisa, né? Então, meus primeiros cadastros foram muito por isso, assim, por uma influência que eu tinha num círculo mais próximo, assim. Então, era zero habilidade. Não foi porque o meu convite foi bom, não foi porque o negócio necessariamente era bom, nem porque eu era bom em controle de objeção. Na verdade, eu convidei eles a assistirem e cadastraram, né? Foi os meus... Mais ou menos assim, né? Óbvio que teve ali umas conversas depois, mas os meus 4, 5 primeiros cadastros foram bem rápidos e foram assim. Depois, começou a vida real, né? Tipo, aí as pessoas começaram a marcar e não ir, começaram a questionar, começaram a falar que vai cadastrar e não cadastra, e começou a falar que é pirâmide, que não sei o quê. Então, assim, bem o meu início nem era a vida real, né, dentro do nosso negócio. Então, mas algumas pessoas vão ter essa, eu não vou dizer sorte, porque se você constrói credibilidade ao longo da vida, não é sorte, né? Você fez por merecer, né? Você construiu isso baseado em muitas ações e geralmente ações consistentes. Não é aquela pessoa que começa e larga alguma coisa, fala alguma coisa depois muda de ideia, ou fala que vai fazer alguma coisa e não faz, né? Isso tudo é o que acaba com a credibilidade. Isso vale para distribuidores também, que dizem que vão fazer, que dizem que vão conectar, dizem que vão entrar no horário e nunca fazem o que dizem que vão fazer. Isso acaba com a credibilidade, né? Então, se você, durante boa parte da sua vida, fez o que você disse que você faria, provavelmente você vai ter credibilidade com as pessoas que você, enfim, que elas te conhecem, né? E aí, quando eu comecei a ter as primeiras objeções, eu não sabia muito, na verdade, eu não tinha nenhum treinamento de objeção, né? Eu nunca tinha tido nada relacionado a vendas. Para quem não conhece muito a minha história, eu vou dar o depoimento mais no plano para não ficar repetitivo, mas eu sou engenheiro de formação. Toda a minha formação foi absolutamente técnica, né?
Eu nunca tinha tido nada relacionado a contorno de objeção. Para mim, isso nem existia. Contorno de objeção. Para mim era assim, eu apresento, se a pessoa quiser, ela quer, se ela não quiser, não quer. Era bem isso. Mas o que depois eu fui cair na minha ficha é que as pessoas, elas tinham uma visão diferente da minha. Elas não estavam enxergando o que eu já enxergava, né? E aí é onde gera uma certa ansiedade, porque para vocês que já estão dentro do negócio, cara, é muito fácil você ver que o negócio é promissor, é muito fácil você ver que a jornada é foda pra caramba, é muito fácil saber que o produto dá resultado. Mas para quem tá, tipo assim, nunca ouviu falar de nada do negócio, e às vezes o que já ouviu falar vem de outra coisa de empresa, tal, já recebe uma informação meio torta, não dá para julgar muito a pessoa que às vezes num primeiro momento é um pouco resistente. O que pode acontecer é assim, beleza, ela é resistente, mas ela tá aberta a entender. E eu acho que é aí que é o grande ponto, né? Eu sempre fui questionador, mas eu sempre fui questionador querendo entender. Tem a pessoa que é questionador para, mas não, tipo assim, não vai ouvir a resposta, entendeu? Ela quer questionar, mas no final ela não vai ouvir nada do que falarem para ela. Então, eu sou questionador, sempre fui e continuo sendo, mas no sentido de entender aquilo melhor. Então, isso sempre me tive aberto, assim, se parecesse alguma coisa interessante, eu sempre estou aberto a entender, né? Desde que alguém me explique e tenha bons argumentos, né? Então, quando eu comecei no negócio, eu imaginava todo mundo sendo como eu era. Ou seja, questionadores, mas abertos a entender. E todo mundo é assim? Não, né? Vários nem são questionadores, do ponto de vista assim, não quer entender, nem pergunta e, tipo assim, zero questionamentos, né? Outros são questionadores, mas não querem entender, e aí tem vários tipos, né? Mas no começo a gente projeta muito a nossa personalidade no nosso prospecto. A gente espera que ele vai ser como a gente. Então, se você teve uma objeção do pedido, do valor do pedido, se você, não sei, começar com R$ 6.000 é muito, aí você começou com o básico, cara, naturalmente, e eu posso apostar aqui, pelo menos no início do seu negócio, você projetou essa objeção em todos os seus prospectos. Você achou que todos eles iam ter objeção do combo, que ninguém ia cadastrar com combo de R$ 6.000, que ia ter que ser sempre com de 1.500 e tal. E aí, muitas vezes, as pessoas já ferram o fechamento, porque ela já parte desse pressuposto, ela já oferece o menor, e às vezes não fecha, porque na cabeça da pessoa o menor já é o maior, você só deu uma opção, né? Então, às vezes não fecha porque você começou numa referência errada, né? Falando de combos aí. Outros, às vezes para você achava que não ia conseguir conciliar com a sua profissão, com o seu estudo, com seus filhos e tudo mais. E aí você já espera que todo mundo tenha essa objeção também, né? Ou você teve objeção de pirâmide. E aí, durante o plano, você já quer explicar por que não é pirâmide, que tem, enfim, todos os argumentos possíveis durante o plano, né? E eu vi isso muito acontecer, né? As pessoas tentando responder a objeção que ela teve durante o plano, e às vezes nem ia ter essa objeção, sabe? E eu acho que a de pirâmide, para mim, é mais clara. E talvez tenham opiniões diferentes da minha, né? Mas eu acho que não tem nem que citar pirâmide no plano. Porque você está levantando um problema que às vezes não existe. A pessoa nem tinha pensado nisso, às vezes. Se a sua explicação do plano for boa, cara, a chance dela pensar em pirâmide é muito baixa, né? Mas, às vezes, a sua explicação sobre o plano é que não está boa. E aí está tendo muito dessa objeção, e aí você já quer contra-argumentar isso durante o plano. Mas o problema não está sendo você que está gerando a objeção. Então, você não precisa ficar, às vezes, ao invés de ficar pensando em como contornar a objeção, às vezes tem que pensar, o que gerou a objeção em primeiro lugar? Se todo mundo que vou dar exemplos aqui desde o início, tá? E eu falo isso muito para os meus novos. Se você está você está fazendo convite, você está tendo objeções no convite, cara, o problema não é a Juness, o problema não é o marketing de rede, o problema não são as pessoas, o problema não é a sua cidade, o problema é o seu convite.
Simples assim. E não tem nada de errado. Se você está acabando de começar, às vezes vai rolar isso mesmo. Mas ok, peça ajuda e vá ajustando o seu convite. Porque não é natural para um bom convite você ter objeção no convite. Então, primeiro ponto. Tá? Em alguns momentos, não é natural receber uma objeção. Se você está recebendo objeções em momentos que não é para receber, em vez de ficar pensando em como contornar, começa a pensar no que gerou objeção em primeiro lugar. Tá? E às vezes, se você não consegue perceber isso, cara, pede para alguém avaliar. Faz o convite, mas com alguém vendo. Apresenta o plano com alguém avaliando o seu plano. Pede feedback. Porque muita gente vai ver, às vezes, você falando uma certa forma durante o binário, que não é muito legal, mas não vai sentir a vontade de te dar esse feedback, entendeu? Se você não pedir. Então, tem que partir de você querer melhorar, né? Então, peça para alguém, fala, critica meu plano aí, entendeu? Me dá uma dica, o que eu poderia falar diferente, o que você acha, tal. Eu, no começo, dava feedback para todo mundo, depois eu fui vendo que nem todo mundo... Mesma coisa, né? Eu sempre quis receber o máximo de feedback, e sempre eu queria que alguém falasse alguma coisa que eu tinha que melhorar. Mas esse sou eu. Eu comecei a ver que tem gente que ficava puto que eu dava feedback, ficava triste, que virava a cara, tal. Então, nem todo mundo está tão aberto assim. Então, se você está, eu acho que você tem que ser a pessoa a pedir, tá? Deixa eu ver que a Nádia escreveu aqui. Tentar responder as perguntas. Tá, já falo sobre isso, Nádia, ótima pergunta, tá? Então, é sempre legal você tentar entender por que está surgindo aquela objeção, ao invés de você já assumir que ela vai acontecer, tá? Isso vale durante todo o processo ali do negócio. E aí, qual que foi o meu grande erro numa segunda etapa? Eu estudei muito, assim, enquanto eu fazia, eu ia estudando, li os livros todos que tinha que ler, li, por exemplo, o documento acho que posso apostar aqui que 90% de vocês não leram, apesar de estar no meu Black lá em downloads. Tem um documento do Ministério Público com a CVM explicando o que é pirâmide, o que é marketing de rede. Isso é um documento do governo. Tem vídeos da BVD, enfim, tem um monte de coisa, né? Então, eu li tudo isso, estudei sobre o negócio, fui ver sobre a empresa, enfim, fiz os meus estudos, né? Então, eu tinha todos os argumentos do mundo sobre, por exemplo, pirâmides, né? Eu tinha todos os argumentos do mundo que dava para conciliar, porque eu estava trabalhando 12 horas por dia estudando no final de semana. Então, eu tinha esses argumentos. E aí, o meu grande erro no primeiro momento para contornar a objeção é que eu batia de frente. Então, quando a pessoa falava, eu não tenho tempo, eu falo, cara, como que você não tem tempo? Eu não tenho tempo, estou fazendo negócio. Tipo, pior forma possível de você contra-argumentar. Isso é um contra-argumentar, mas é a pior forma possível de você contornar uma objeção. E não sei, ao longo da minha vida eu aprendi às vezes, a fazer dessa forma, né? A confrontar a perspectiva da outra pessoa, e talvez no meu trabalho, por um bom tempo, eu fui até reconhecido por isso. Então, quando alguém trazia alguma coisa e eu contra-argumentava, e eu sempre trazia alguma coisa, a galera, para aquele ambiente, era algo bom. Então, isso foi reforçando esse meu comportamento. E aí, aqui, eu fui entender que não era assim. Então, eu fui ver que, às vezes, eu ficava... E, assim, pior do que isso, né? Às vezes, tinha um plano, tinha uma pessoa super empolgada, olhando e concordava com tudo que tinha falado, e tinha uma lá de braço cruzado e não sei o quê. E, cara, acabava... Eu lembro de uma caseira que foi do Ioso, que era um direto meu em Joinville, cara, eu lembro como se fosse ontem. E era bem isso, assim, tinha umas duas pessoas tinha uns 4 convidados, tinha 2 bem empolgados e um bem crica, assim. Já chegou com a cara meio fechada e tal. Cara, fiz o plano inteiro olhando para essa pessoa. Primeira cagada, né? Tipo, eu queria fazer aquela pessoa gostar do negócio. Acabou em quem que eu fui fazer o fechamento? Nessa pessoa. Aí ela já começou, do pirâmide, não sei o quê. E aí eu contra-argumentando. E aí eu falo do livro, eu falo do estudo, não sei o quê. Cara, os 2 que estavam super empolgados já começaram a ficar super confusos, porque eles estavam ouvindo tudo, do lado, né? E eu dava 0 atenção para eles e eu tentando
convencer outra pessoa. Resumindo, consegui provar que eu estava certo, que eu acho que era o meu objetivo ali, provei que eu estava certo, e ninguém cadastrou. Olha que legal. Nossa, que ótimo resultado, né? Para o ego, talvez. Nem para o ego, né? Porque no final não conseguiu o que era para ter conseguido. E ali eu fui aprendendo algumas coisas, né? Tem aquele treinamento do Seraquis, de como bater executivo em 48 de fechamento, que ele fala, você dá alguma coisa, já viram esse treinamento? Que fala, vamos fechar agora, daí ele faz assim, e aí quem não quer, ele fala, então vai ler uma revista, quem não quiser, ele tira da sala, ele tem aquele jeitão dele meio zoeira, assim, de fazer, mas, no final, aquilo lá tem muitas verdades, obviamente, né? E a maior verdade ali é, cara, faz o fechamento em quem está mais inclinado a fechar. Se tem duas pessoas super empolgadas e uma cheia de objeções, a última que você tem que falar é a que está com um monte de objeção. Ela não é a prioridade naquele momento. Vai falar com ela num segundo momento, sabe? Ou põe alguém para ir distraindo ela enquanto você vai fazer o fechamento com outra pessoa, sabe? Mas, primeira coisa é uma leitura do ambiente, e aí no online é bem pior do que no presencial, mas é uma leitura do ambiente de quem são as pessoas que estão mais dentro já do negócio. E você vê isso. Você vê a pessoa, tipo assim, aqui no plano você vai saber. Se vocês orientaram todos os seus convidados a entrarem com a câmera ligada, eu ponho que é um pré-requisito para os meus convidados. Então, eu não falo, entra aí, se der, liga a câmera. Eu falo, você vai ter que ligar a câmera. Vai estar todo mundo com a câmera e tal. Então, para os meus convidados, eu falo que tem que estar com a câmera. Se você fizer sua parte em termos de promover que ele esteja com a câmera ligada, se ele estiver desligado, ele está dando um sinal de desinteresse. Se ele está ligado, mas levanta, tem uns convidados assim, né? Tá aqui na conferência, mas levanta e pega e fala com alguém. Já viram uns assim? Tá rolando o plano e tá aqui. Cara, não adianta você ficar puto. Ele tá, na verdade, te ajudando. Ele tá te dando um sinal de desinteresse. Então, você já sabe que não vai ser muito ali. Você está com vários convidados. Tem um lá, super conectou antes, tá com a câmera ligada, prestou atenção em tudo. Cara, é esse cara. Se ele vai ter objeção, você vai ter que ver, não sei, mas ele é o que está dando mais sinais de interesse, entendeu? Então, acho que o primeiro ponto, antes de ficar pensando em, vou ter que contornar um monte de objeção, cara, vai ter gente que você vai ter que contornar pouca objeção. Você tem que saber quem são. Prioriza eles, né? Prioriza eles. Eu ia falar prioriza eles primeiro, né? Mas é redundante. E depois vai ter, mesmo esses, talvez vão ter algumas objeções. E aí, o grande resumo de tudo é o que o Cadu mandou muito bem, né? Que ele chama de só cocô, né? Só cocô. Sorria, concorde e contorne. Uma forma fácil de guardar algo que eu tinha aprendido num treinamento com o Eric Worre. Não lembro se foi um treinamento nos Estados Unidos ou que a gente comprou e assistiu online e tal, muitos anos atrás, ele falou exatamente isso, né? Você não pode... Você tem que imaginar o seguinte, você está num contorno de objeção, você não pode imaginar você de frente para a pessoa. Tipo, ela falando e você falando de frente. Como se fosse um confronto. Você tem que imaginar você falando do lado dela. Você tem que imaginar quase você dando um abraço nela, conversando com ela assim. É assim que ela tem que perceber você contornando a objeção. Que era completamente diferente do que eu estava fazendo no meu início, né? Onde a pessoa falava, eu contra-argumentava. Aí eu, né? Então, a primeira parte do só cocô é sorria. Então, o sorria já mostra que, cara, você já espera aquele tipo de questionamento. Não é um problema para você ouvir aquilo. E, às vezes, se você der até uma risadinha, você diminui o peso da objeção. Então, vou dar um exemplo. E o segundo é concorde, né? Então, concorda com a pessoa, tá? Que, às vezes, é a última coisa que ela espera. Então, quando ela fala, mas eu não tenho dinheiro, cara, ela já espera que você vai continuar tentando vender para ela. Se você concordar, de alguma maneira, cara, você já quebrou a expectativa dela. Isso já desarma muito a pessoa. Então, você coloca ela num estado assim, tá, mas como assim? Me explica melhor, porque como que você está concordando comigo, né? E aí, então, sorria e concorde. Então, por exemplo, quando às vezes, óbvio que para mim é mais fácil contornar as objeções que eu vivi, né? Mas alguém fala, putz, mas
cara, tô com um monte de coisa, não sei se eu conseguiria conciliar e tal, trabalho para entregar, acabei de assumir uma função nova na empresa e tal. Geralmente eu falo assim, putz, velho, é até engraçado ouvir você falar disso, porque foi exatamente o que eu falei pro meu amigo quando eu conheci. Eu falo isso muito, tá? Quando é sobre tempo, perfil. Ah, mas cara, mas achei legal, mas puta, velho, não é para mim venda, sabe? Eu falo, nossa, cara, incrível você falar isso, porque foi exatamente o que eu falei pro Fred quando ele me apresentou. Eu falei, Fredão, venda, velho, não tem nada a ver comigo. E dou uma pausa. Nessa pausa, gente, e assim, tudo faz parte, tá? Lógico que você vai aprendendo a fazer isso com mais desenvoltura. Mas nessa pausa, a cabeça da pessoa tem uma interrogação gigante. Tipo assim, como assim o cara falou a mesma coisa? Ele tinha o mesmo problema, mas ele tá no negócio. Então, na cabeça dele, ele já quer saber o que aconteceu depois. Que você tá no negócio, deu certo, sendo que você tinha a mesma restrição. E é isso que eu preciso. Eu preciso que ele queira saber como eu resolvi. Isso, às vezes, é não verbal, né? Eu falei isso e tal, ele já tá, tipo assim, como assim, né? E eu vou falar, cara, eu vou te contar como é que foi para mim. E aí eu vou contar a minha história, realmente, sabe? Ó, eu achei que, por exemplo, de tempo, cara, eu achei que não dava para conciliar, porque eu imaginava tudo que eu fiz na minha vida demandava uma super dedicação. Trabalhava 10 horas por dia. Minha faculdade foi integral. Meu MBA era 2 dias inteiros, mais um dia fazendo trabalho. Então, se eu pegasse as poucas horas livres que eu tinha, e óbvio, ainda tenho que viver, tenho que encontrar namorada, tenho que me alimentar, tenho que fazer atividade física, não sobrar quase nada. Então, na minha cabeça, vamos supor que estou falando com a Jéssica. Na minha cabeça, Jéssica, cara, essas pouquíssimas horas que eu tinha, nunca daria para fazer um negócio bem feito, para ter resultado, entendeu? E estou contando o problema, na verdade, eu não estou contando a solução. Então, começa falando qual era o seu problema também. E aí eu sei que na cabeça dele ele já está assim, ó, tipo assim, cara, é exatamente isso que eu penso, entendeu? Hora que eu consegui isso, aí é hora de eu contar como eu resolvi. Então, sorria, concorde, contorne. Então, o contorne, você começa contando exatamente qual foi o seu problema, a sua dificuldade, e como que você resolveu. Aí eu vou falar, tá, mas eu vou te contar depois o que eu entendi. Porque assim, eu tinha tudo isso, mas eu falei, cara, se eu não tentar, eu vou me arrepender muito. Então, vou fazer. E aí, sabe o que eu entendi? Que, cara, como é uma estrutura de equipe, o negócio consegue acontecer mesmo quando eu não tô. E é muito louco isso, porque nenhum outro negócio a gente conseguiria ter isso. Vou te dar um exemplo. Eu fazia reuniões assim para falar sobre o negócio com a galera segunda e quarta, e domingo, às vezes. Então eram 3 dias por semana, 1 horinha por dia, 1, 2 horas por dia. Que é pouquíssimo tempo, se eu pensar que hoje isso me dá mais de 30 mil por mês, né? Mas, por exemplo, na quinta e no sábado, eu tinha clientes conhecendo o negócio, eu tinha pessoas que poderiam virar distribuidores conhecendo o negócio, mas eu não estava lá. Quem estava lá era o Fred, que é quem me apresentou. E ele que estava falando com os meus convidados. Então, olha que louco. Eu estava lá fazendo o trabalho da pós-graduação, estava na aula no sábado, e meu negócio estava acontecendo, mesmo sem eu estar lá. Isso, cara, a gente nunca imagina que vai ser assim, né? E aí depois o negócio começa a se multiplicar. Você tá trabalhando, às vezes a gente está trabalhando 1, 2, 3 horas por semana, mas você tem 10 pessoas na sua equipe, tá cada um trabalhando 3 horas também, poxa, são 9 horas por semana. Então, é isso que foi diferente para eu entender. Não é quantas horas a gente trabalha que gera o nosso resultado aqui. É quantas horas a equipe inteira trabalha. É isso que gera o nosso resultado. E aí que eu fui entender, pô, como que dá para ter um puta resultado mesmo trabalhando poucas horas. Consegui esclarecer um pouco sobre esse ponto de dedicação, que você não precisa de tantas horas assim? Cara, esse é meu controle de objeção para tempo, sabe? Mas eu falei, ó, fui entendendo assim, foi assim que eu fui percebendo e tudo mais, entendeu? Isso vai valer, gente, para todas as objeções, tá? Lógico que você vai melhorando como fazer isso, você vai melhorando até pensar como que eu resolvi isso. Como é que você... E você pode escrever isso, tá? Acho que é legal, pega as objeções principais, escreve como que você foi percebendo e resolvendo aquilo na sua cabeça e tal, porque acho que todos vocês tiveram alguma objeção
Mas, de alguma forma, você resolveu. Alguns mais rápido, outros mais devagar, resolveu essa objeção. Então, de vendas. Tem muitas, né? Mas o segredo é você conseguir entender o que está por trás da objeção, né? Quando você está no começo, você ainda não entende a real, assim, do que acontece. E, às vezes, vai ter que ir tentando entender, perguntando para a pessoa, tal, e tentar entender a cabeça do ser humano, que é complexa, tá? Então, quando a galera fala, a primeira objeção que ela dá nunca é a objeção real, é verdade. Você vai ter que cavucar e tentar entender mais tipo assim, esquece de argumentar ou tentar contornar e vai tentar entender o que está acontecendo realmente na cabeça dela. Sabe? Qual que é o problema de verdade, sabe? E aí você vai desenvolver várias habilidades. Por exemplo, lembro muito do Caio. Eu tenho uma imagem do Caio, assim, às vezes quando eu preciso que a pessoa me fale a real do que está acontecendo, eu tenho uma imagem, e assim, eu nunca vi o Caio fazer exatamente isso. Já vi ele em outros ambientes, mas não contornando com o prospecto. Mas a imagem que eu tenho, que eu tento modelar às vezes, quando às vezes a pessoa fala assim, vamos supor que o problema dela é que é grana. Sei lá, não tá sem grana, tal, mas tá com vergonha de falar, né? E ela vira e fala assim, então, acho que não é muito para mim, tal. E eu já acho que é grana, entendeu? Que tá pegando. Eu imagino o Caio assim, tipo assim, dá aquela debruçadinha assim, junto com a pessoa e fala assim, Jéssica, fala a verdade, o que que tá rolando aí? O que que não é muito seu perfil, o quê? Conta para mim. Você não imagina o Caio fazendo assim? Com aquele sorrisão e tal, aquele jeito. Cara, eu tento modelar muito isso. E aí, cara, você vai tentar quebrar essa resistência, entendeu? Fazer a pessoa se abrir para você e tal. E, cara, sem emburrado, ninguém vai se abrir para você. Vai ficar um monte de gente dando, assim, respostas que não são as verdadeiras, sabe? Então, o sorria é super importante, você aprender a ser simpático e tal. Mesmo em dias que você não está se sentindo bem na hora, velho, com um prospecto, vira outra pessoa ali. É a única maneira de você fazer alguém se abrir para você, entendeu? Com o tempo, você vai conseguir já supor o que está rolando, mesmo sem ela dizer. E aí você pode já argumentar em cima da questão real, não do que ela está te falando. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, e já aconteceu com, às vezes fui falar com alguém que foi do mundo corporativo também, de alto cargo também, que foi a minha história um pouco. E a pessoa fala assim, pô, Delano, achei legal, tal, mas, cara, acho que não é muito para mim. Sempre esse argumento que muito para mim é muito vago, né? Mas as pessoas usam muito isso, não é muito meu perfil e tal. Cara, ela não tá falando disso. É alguma outra coisa muito mais profunda do que isso. E aí eu falo, não, pode crer, eu pensei isso também e tal, quando eu conheci, mas, cara, posso te falar a real? Eu, cara, não tinha nada a ver com perfil, na verdade. Eu falei isso pro meu amigo também, quando eu conheci. Não é muito meu perfil e tal, não sou muito de vendas. Mas posso dizer que era a verdade, mas eu não tive coragem de falar pro meu amigo no primeiro momento? É que, cara, na minha cabeça, vendas diretas era um negócio muito inferior ao que eu fazia. Essa era a verdade. Então, como é que eu ia virar para algum amigo meu e falar, não, estou trabalhando aqui com venda de produto. Pô, sou executivo de uma multinacional, sou gerente global de marketing de uma multinacional. Aí agora eu vou vender produto. Então, na verdade, não era muito perfil, era mais uma crença minha sobre o status social, sabe? De como as pessoas me veriam se eu tivesse fazendo esse negócio, entendeu? Então, não estou falando dele, percebe? Estou falando de mim, tipo, como foi para mim. Eu falei isso também, mas para mim não foi isso, na verdade. Foi assim, assim, assim. Cara, 90% das vezes que eu falei isso para pessoas que tinham um perfil parecido com o meu, elas já começavam a concordar enquanto eu contava. Elas já davam uma risadinha, daí começava a balançar a cabeça e falar, tem isso também, tem isso também. Mas eles não iam falar, eles não vão virar para mim e falar assim, Delano, então, é porque, na verdade, como é que eu vou falar para os meus amigos que agora eu vendo produto? Eles não vão falar isso para mim. Porque eles sabem que eu acredito. Como que ele não vai ter coragem de virar para mim e falar, eu não acredito, sabe? Ou eu acho que isso é inferior e tal. Então, ele vai dizer outra coisa. Mas aí, pronto, eu consegui conectar no motivo real, entende? A partir dali, eu consigo contornar, sabe? Quando eu conecto na objeção verdadeira. Então, a hora que eu vi que conectou,
Aí agora eu posso contornar. Eu falo, cara, mas vou te falar a real. Ou a gente enche nosso ego, ou a gente enche nosso bolso. Se eu fosse continuar acreditando nisso, tal, beleza. Meus pais adoravam dizer que eu era executivo de multinacional, meus amigos próximos, beleza, Delano deu super certo, mas a real, velho, é que eu não ganhava tanto assim, tava me matando de trabalhar, ia estar lá hoje com um monte de problema na coluna, sem trás do computador até hoje. Então, velho, a verdade é que eu falei, eu vou dar uma chance, porque se isso der certo, tipo, dá muito certo. E aí, cara, o que eu entendi na real é que o business, na verdade, é muito maior do que eu fazer uma carreira na engenharia. É que na minha primeira visão era um negócio pequeno, venda de produto. A hora que eu entendi que, cara, é como se eu estivesse construindo uma demanda global, tipo assim, como se eu tivesse 1 milhão de franquias vendendo produto no mundo inteiro de uma marca que é, tipo assim, já bombou em todos os países, vai começar a bombar no Brasil, cara, aí mudou total a forma de eu enxergar, sabe? Mas eu tive que mudar a perspectiva de, é venda direta de porta em porta para, cara, eu sou o cara que está fazendo a expansão da maior empresa de rejuvenescimento do planeta Terra, entendeu? E ali foi a hora que eu comecei a fazer o negócio para valer. Aí comecei a ganhar bastante. Só que eu tô falando de mim, eu não tô falando dele, entendeu? Não tô falando, você vai ter que mudar a perspectiva, você não sei o quê. Não, não tô nem falando dele, tô contando a minha história. De como é que foi para mim, o que que eu tive que mudar, a visão. Só que indiretamente eu tô argumentando tudo que eu quero argumentar para ele, entendeu? Quando eu terminar, eu vou falar, Gili, isso que eu falei agora, não faz sentido para você também? O cara, não, porra, não tinha pensado por esse lado, faz. Falei, cara, posso te dar uma sugestão? Começa, velho. Você não tem nada a perder, sabe? No começo vai ter vergonha de oferecer produto? Vai, eu tive também. Tem outros caminhos que a gente pode ir trabalhando. Não se preocupa com isso. Mas, cara, vale muito a pena. Confia em mim. Mas para eu chegar nessa chamada final, cara, eu precisei me conectar com a objeção dele antes. Entendeu? E aí vocês vão ter que aprender a entender a perspectiva das outras pessoas. E às vezes são perspectivas muito diferentes das suas, são contextos muito diferentes dos seus. Eu falar antes para uma pessoa, vou dar um exemplo. Pô, uma pessoa que não trabalhava fora de casa, mas tinha 3 filhos. Ela falava que não tinha tempo. Eu falo, cara, como assim? Nem trabalha. Como que não tem tempo? Cara, eu preciso entender o mundo dessa pessoa, entendeu? Tá, como que é ficar em casa com 3 filhos, entendeu? Para eu conseguir, de alguma forma, me conectar e conseguir contornar a objeção. Não dá para eu só julgar baseado na minha perspectiva. Então, gente, sei que é mais fácil falar do que fazer, mas sempre que você entrar num fechamento, num controle de objeção, óbvio que você quer fechar, óbvio que você quer mais alguém na sua equipe, mas, cara, aproveita o máximo desse fechamento para aprender, sabe? Aprender sobre a realidade de pessoas muito diferentes de você. Conversa com a pessoa, tenta entender como que é para ela, sabe? Tenta criar essa abertura dela te contar, porque se essa pessoa não fechar, não tem problema, você vai estar zilhões de vezes mais preparado quando vier uma outra pessoa com a mesma realidade. Hoje eu consigo ter um índice de fechamento relativamente alto, porque eu conheci muita gente ao longo desses 9 anos, entendeu? É muito difícil aparecer uma objeção que eu nunca vi, sabe? Ou uma realidade que eu nunca conheci. Muito difícil. Talvez vai aparecer ainda, mas de maneira geral eu já conheci muitas vezes, sabe? Já conversei muitas vezes e até com pessoas da equipe mesmo. Às vezes você vai aprender com quem já é cadastrado, né? Pô, como que é a vida dessa pessoa para daí você conseguir contornar a objeção. Porque às vezes você vai contornar uma objeção que você não viveu. Então, sei lá, a pessoa está desempregada. Cara, eu não sei, assim, como que é o psicológico da pessoa que acabou de ficar desempregada? Às vezes você fala, cara, agora é a chance. Sim, mas qual é o medo que ela sente? Tá, é a chance, mas o pouco dinheiro que eu tenho, eu coloco aqui, eu seguro para tentar um emprego. Então, eu sei que o argumento é, cara, não dependa nunca mais de emprego, sabe? Não corra o risco disso acontecer de novo, vamos empreender e tal, mas, cara, como que é o medo que ela sente? Então, aproveita para conversar com as pessoas que viveram isso, pessoas da equipe ou prospecto, para quando você falar com alguém assim, você conseguir se conectar verdadeiramente com como ela pensa. Faz sentido ou não isso que eu estou falando?
Porque senão você vai estar jogando argumentos ao vento, mas no final ela está pensando assim, a Gili está falando isso, mas ela não foi demitida. Ela não sabe o que eu estou vivendo. Sabe? E você não sabe mesmo, né? Tipo assim, você vai ter que tentar aprender com as pessoas. Então, aproveita, conversa com as pessoas. E aí, gente, esquece o WhatsApp. Eu vejo as pessoas, eu quero fechamento e tal, mas aí a pessoa fica tentando fazer o fechamento pelo WhatsApp. Fica tentando contornar a objeção pelo WhatsApp. E esquece, você não vai aprender nada e você não vai conseguir também. Ah, Delano, mas um dia eu já consegui ali. Sim, mas qual foi seu índice? Eu também já consegui, mas é horrível, entendeu? É muito, muito ruim você contornar e tentar fazer o fechamento por WhatsApp, incluindo áudio, tá? Pelo simples fato de que você, tipo assim, não existe nenhuma espontaneidade ali. A hora que eu mandei isso para a Gili, cara, ela vai ouvir, aí ela vai pensar. Já perdeu o time, entendeu? Já não é espontâneo. Eu preciso que seja espontâneo. Eu preciso ver a reação dela na hora. Eu preciso, na hora que eu falar, eu preciso ver o olho dela mudando. Eu preciso ver ela olhando para o lado. Eu preciso ver a hora que ela vai falar, ela já meio engasgando. Eu preciso ver isso, sabe? Para eu saber o que que conectou, o que que não conectou, por que caminho eu vou. Por áudio, gente, é igual a vida no Instagram. Não é real, entendeu? Não é real. É mais fácil para você? Sim, mas é mais fácil para a pessoa também. E vocês vão poder treinar isso muitas vezes. A pessoa não. Vocês vão, nas primeiras vezes, vou tentar fazer um fechamento, vou ligar, vou entrar por vídeo. Ai, Deus, mas eu fico inseguro, porque eu não sei como contornar assim, mas você vai ter que aprender, entendeu? Faz, a primeira vez não vai ser tão bom, depois vai ficar melhor e tal. Você vai fazer 1, 5, 10 vezes, você vai ficar bom. Agora, cada nova pessoa que você for falar, para ela vai ser novo aquilo. Então, você vai estar super bem preparado e ela vai estar, tipo assim, totalmente desconfortável no sentido vulnerável, entendeu? Ela vai estar vulnerável para você conseguir conduzir a conversa ali, sabe? Então, eu falo muito isso para minha equipe, às vezes eu posto um print, porque às vezes eu vou entrar em follow-up com alguém e tal, e eu ligo, né? Se eu não consigo por vídeo, eu ligo por telefone. E aí eu tiro um print de, tipo assim, 15 minutos falando com a pessoa, 10 minutos falando com a pessoa, tá lá o número de minutos, eu posto no grupo da minha equipe e ponho dica de fechamento, saia do WhatsApp. Dica de fechamento, saia do WhatsApp. Posto isso várias vezes, né? Então, gente, esquece o WhatsApp, tá? Tudo que é muito confortável, no final não é tão eficiente, tá? Então, essa é uma dica que eu posso dar, tá? Então, resumindo aqui, antes de eu rever as perguntas, e tinha a pergunta da Nádia ali que eu não respondi ainda. Sorria, concorde, contorne. Genuinamente. Ri e tal, assim, até se for o seu perfil, faz uma brincadeira, tal, mas diminui o peso emocional daquela objeção, sabe? Para ela e para você. Faz virar uma conversa mais fluida, onde ela pode falar com você, ela não pensa que você vai ficar tentando contra-argumentar cada coisa que ela for falando. Pede para ela explicar melhor, que você quer entender, conta como foi para você. Tudo que você quiser contra-argumentar, conta apontando para você, sabe? A sua história, o que você aprendeu. E algumas coisas, gente, vou falar, nem foi verdade, tá? Algumas coisas que eu for aprendendo, assim, tipo assim, que eu não foi um questionamento para mim, eu conto como se fosse, sabe? Eu também tive essa dúvida. Eu não tive essa dúvida, entendeu? Mas eu já ouvi quem teve, eu conto como se eu tivesse, sabe? Então, mas de qualquer forma, é uma maneira de contar, sempre colocando para você, mas no final você tem sempre que fazer uma chamada para ação. Você tem sempre que fazer uma pergunta para ela, tá? Inclusive, o Eric Ward falava muito isso. Ele falava, não falava sorria, concorde, contorne, mas sorria, concorde, contorne e conduza. Acho que essa que falta um pouco, assim. Conduza. Não adianta você terminar. Beleza, contei a história e eu fico quieto. Sim, vai ficar ali parado o fechamento, entendeu? Você que tem que conduzir a etapa final. Faz sentido para você? E aí, bora trabalhar junto? Ou marcar uma nova exposição? Enfim, você tem que dar uma chamada de ação no final. Contornou a objeção, contou sua história, cara, alguma pergunta você precisa fazer. Você que tem que conduzir. Não espere a pessoa, você dar uma pausa e a pessoa falar assim, nossa, agora faz muito sentido, agora então eu vou me cadastrar. Não vai acontecer, gente. É você que vai ter que fazer essa chamada, entendeu? E eu sei que muita gente não faz porque fica com medo da resposta ser não quero, ou ser uma rejeição. Cara, se você não fizer,
já é uma rejeição. A resposta já é não, se você não fizer nenhuma chamada. O seu prospecto não vai tomar iniciativa. É muito, muito raro. Não vou dizer que não vai, que não acontece, mas é muito, muito raro. É você que vai ter que tomar a iniciativa de fazer uma chamada depois, tá? Não tenha medo de fazer. E assim, você pode... bora trabalhar junto então, Gili. Não sei ainda estou meio seguro. Cara, não tem problema nenhum isso. E aí marca uma segunda, marca uma terceira conversa, marca uma conversa com mais alguma outra pessoa, tal. Depois você chama de novo para cadastrar. Às vezes vai fazer essa chamada várias vezes. Várias vezes. Não várias vezes na mesma hora ali, né? Mas é normal você fazer a pessoa ainda refugar e tendo uma insegurança, você, né? Porque aí eu falo ali, né? Que você já sabe, senão a gente vai mudar de tema aqui, tá? E, gente, isso vai valer para tudo, tá? Então, a galera, mas isso é para cadastro? Sim, para venda é a mesma coisa. Para preço de produto, se o produto dá certo ou não, se não sei o quê, é a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. E isso é a base de venda. Vendas, a gente, na verdade, tudo vendas, né? Ou você está vendendo um negócio, ou você está vendendo um produto. Mas é o mesmo processo sempre, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha para a gente ir encerrando. Se contorna a objeção durante o plano ou se só apresenta o plano. Eu acho que vale contornar, mas de maneira sutil. Senão o plano fica gigante. Então, não dá para contornar todas as objeções possíveis no plano. A única ressalva que eu particularmente faço, eu não acho que tem que contornar uma objeção de pirâmide, porque senão às vezes você levanta o problema que não existe, né? Mas eu tento contornar as objeções um pouco pelo meu depoimento por si só. Eu acho que é o melhor lugar para contornar boa parte das objeções, é no depoimento. Então, por exemplo, a gente vai ter dois perfis, acho que bem diferentes, eu e a Lili. Ela vai contornar algumas objeções na própria história dela, eu vou contornar outras na minha própria história. Então, só aí, eu sei que umas 3, 4 objeções a gente já vai matar. Só na abertura do plano, entendeu? Na parte dela e na minha parte. Se eu quiser, no final eu posso contornar uma outra objeção sobre valores e tal, que dá para eu fazer. Se eu achar que o tempo tá bom e que cabe ali, né? Mas não é sempre que eu faço, entendeu? Geralmente eu contorno no próprio depoimento. E é como eu costumo fazer, tá? Então, alguma objeção, sim, mas porque já conecta, entendeu? A partir do momento que a Lili já começar com uma história e dali já tiver... Tem que ter alguma coisa que já conecta com a pessoa de cara, entendeu? Antes de explicação sobre Juness, antes de qualquer coisa sobre o negócio, tem que ter alguma coisa dela que conecta com alguns prospectos. E aí, na minha parte, vai ser a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Quando a objeção falta dinheiro depois de esgotar as fontes, você costuma fazer o trabalho de pré-venda com a pessoa? Sim e não. Se eu tivesse começando o negócio, eu faria mais. Se eu tivesse títulos iniciais, eu com certeza faria mais. Hoje, eu não tenho muito saco para fazer. Às vezes eu conecto com alguém que eu vou vou cadastrar, vou transbordar na Nádia. A Nádia faz, entendeu? Mas não faço o que um diretor Rubi faz. Faço o que um diretor Rubi fez para chegar ali. Então, acho que depende um pouco do nível que você está no negócio, tá? Eu dou as opções, eu conto história de outras pessoas que venderam alguma coisa, tal, pergunto se isso poderia ser uma opção para ela. Enfim, eu dou algumas opções. Eu falo, você quer que eu dê algumas opções para você de que pessoas que tiveram o mesmo desafio, o que elas fizeram para conhecer, para conseguir? Então, eu quero que ela me diga que ela quer as sugestões. Em vez de eu ficar já dando um monte de, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu falo, cara, não é incomum isso que você está vivendo. Imagina, tem várias pessoas na minha equipe que começaram com esse mesmo ponto, mas alguns deles hoje estão ganhando muito dinheiro. Deram um jeito. Você quer que eu te diga como elas fizeram? Algumas das coisas que elas fizeram? E aí você vê se pode ser válido para você? Ela fala, eu quero. Então, beleza. Então, agora não sou eu tacando um monte de solução na cara dela, entendeu? Ela me pedindo soluções. Aí eu falo, teve um que vendeu a bicicleta, não usava a bicicleta. O outro, não sei o quê, vendeu a televisão e o videogame. O outro pediu dinheiro emprestado. O outro pegou dinheiro emprestado. O outro pegou, não sei o quê, o cartão com alguém.
Aí eu falo, alguma dessas você acha, qual dessas você acha que pode ser viável para você? Ah, não, nenhuma é viável. Aí você já vai vendo, sabe? Se a pessoa não está querendo solução nenhuma, ou se ela, puta, isso aí daria, mas não sei, sabe? Aí você começa a ver se ela quer e tá insegura, ou se ela não quer. Às vezes você deu um monte de solução, ela cagou, entendeu? Para a solução. Se a reação dela for de, tipo, cara, ela nem tá se esforçando, eu não vou tentar nada com ela. Porque eu não vou me esforçar. Se ela não está se esforçando, eu vou se esforçar. Agora, se eu vejo que a pessoa quer, sabe? Ela quer, ela conecta em tudo. Ela está se esforçando, putz, aí eu falo, pô, essa pessoa merece, vamos fazer alguma coisa, sabe? Aí, às vezes, eu mesmo faço pré-venda ou, às vezes, eu conecto com alguém. Porque tem pessoas da minha equipe que são muito melhores do que eu nisso, inclusive, sabe? É até melhor que seja elas fazendo do que eu, sabe? Experiência negativa fazendo lista. É, a Larissa falou que teve experiência. Larissa, uma coisa importante. Aprenda com as experiências anteriores, mas não faça delas não projete elas nas experiências futuras. Não é porque você teve 3 experiências ruins que todas as experiências vão ser ruins. Porque se fosse assim, fiz 3 convites e ninguém aceitou, então não vou mais fazer convite porque ninguém vai aceitar. Não, não se baseie pelas experiências anteriores. Aprenda com elas. Cada pessoa é uma pessoa, né? Acho que se existem estratégias que dão certo, elas estão aí para ser utilizadas. Essa é uma que a gente sabe que dá certo. O que você vai ter que ver é como fazer, se é todo mundo que merece, sabe, que vale a pena, mas que a estratégia é boa, só que não vai funcionar para todo mundo. Status precisando de um downline. Enquanto você estiver precisando, vai ser ruim de você cadastrar, hein? Desapega desse precisando aí, Larissa. Faz sua parte. Tipo assim, eu sei, de novo, é muito mais fácil falar do que fazer, sabe? Mas, cara, foca em. Você tem que, pô, tem que ficar habilidosa nisso aqui, entendeu? Preciso ficar boa no convite, preciso ficar boa em fechamento, preciso. Foca na habilidade. Se você estiver precisando, as pessoas sentem isso, sabe? Ela sente que você está ansiosa, na hora que você já começa a contra-argumentar, e aí é não verbal, é uma comunicação não verbal, ela começa a se afastar. Então, espirra um Aqua Serene ali e faz sua parte, sabe? Foca em fazer sua parte. E todo mundo já passou por isso. Tô apresentando plano no cadastro, tal. Eu lembro o Breno. O Breno bateu o Safira recentemente da minha equipe, 20 anos de idade, tal. E uma hora ele, cara, tô apresentando plano, não tá indo, não sei o quê. E eu sei como é o plano dele, sabe? Era bom o plano dele. E eu via a intensidade dele. Aí eu tentava ver se tinha algum ajuste. Como estava fazendo fechamento? Tinha algumas coisinhas que a gente ajustou, mas era detalhezinho, sabe? Não era isso que, não estava cadastrando por causa disso. Aí eu falei, Brenão, tá tudo certo, velho. Só continua. Sei que é horrível você ouvir isso nessa hora, né? Ele fala, porra, velho, mas eu apresentei 90. Aí ele tinha tudo anotado. 98 planos. Não cadastrei ninguém. Falei, cara, mas, assim, pelo que eu sei de você, você está fazendo tudo que dá para fazer. Continua, vai dar certo. E aí ele tem a história dele lá, acho que apresentou 109, 119, não lembro agora. Aí cadastrou. Depois de um bom tempo ali, um mês e tanto, apresentou 100 e tantos planos em um mês. Tem gente que não apresentou 100 e tantos planos na vida, né? Em 2 anos de Junés. Ele apresentou 100 e tantos planos em um mês, aí cadastrou uma pessoa, e aí veio uma bateria, assim, tipo, 5 cadastros de uma vez, e aí bombou e Safira, entendeu? Então, tava tudo certo. Ele só continuar mesmo. Beleza, gente? Já estouramos aqui, né? Vamos. Deixa eu parar a gravação.